O encontro entre o senador Flávio Bolsonaro, PLRJ, e o presidente argentino Javier Milei, realizado na manhã desta segunda-feira 29, marca um novo capítulo na articulação entre lideranças de direita na América do Sul. A reunião ocorreu na Quinta de Olivos, residência oficial de Milei, em Buenos Aires, e embora não constasse na agenda oficial do mandatário, o compromisso já era aguardado como um sinal de proximidade entre o governo argentino e o senador, que se prepara para enfrentar o presidente Lula, PT, nas urnas em outubro. Após o encontro, o tom foi de alinhamento ideológico. Milei compartilhou uma foto da reunião e declarou que a chamada Onda Azul, movimento que celebra as recentes vitórias de candidatos de direita no continente, chegará ao Brasil por meio de Flávio. De acordo com a assessoria do senador, a conversa também girou em torno da necessidade de impor derrotas contundentes aos governos de esquerda na região. A estadia de Flávio na Argentina foi marcada por uma intensa agenda de comunicação. Pouco antes da partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, o senador realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais, focada especialmente no eleitorado feminino, um movimento que ocorre em meio a ruídos internos com sua madrasta, Michele Bolsonaro. O senador também se distanciou de declarações recentes do influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, com quem chegou a se encontrar na Casa Branca em maio, durante um evento com Donald Trump. Em sua live, Flávio focou no cenário econômico brasileiro, apontando o endividamento das famílias e a insuficiência da renda para cobrir despesas básicas. Em um tom que remete à motosserra utilizada por Milei em 2023, o parlamentar prometeu um tesouraço nos impostos, defendendo o corte na máquina pública e uma reforma tributária voltada para o alívio financeiro das famílias. O dia seguiu em clima de descontração e estratégia política, acompanhado por assessores em um restaurante em Puerto Madero, um dos pontos mais conhecidos de Buenos Aires. Flávio pediu para não ser abordado pela imprensa enquanto assistia ao jogo da seleção. Após a vitória brasileira, o senador publicou um vídeo destacando o número 22 na camisa do jogador Gabriel Martinelli, fazendo uma alusão direta ao número de seu partido. O roteiro da viagem de Flávio, que incluiu visitas a locais religiosos como o Muro das Lamentações e um batismo no Rio Jordão, espelha a estratégia adotada por seu pai, Jair Bolsonaro, antes das eleições de 2018. O estreitamento dos laços entre os dois países tem sido constante. Em julho de 2024, por exemplo, Milei chegou a priorizar uma conferência conservadora em Balneário Camboriú, ao lado de Jair Bolsonaro, em vez de comparecer a uma cúpula do Mercosul no Paraguai. Esse movimento ocorre em um contexto de tensão diplomática, acentuada pelas críticas de Lula à atuação de Israel na faixa de Gaza. As falas do presidente brasileiro em 2024, que compararam as ações israelenses ao regime de Hitler, geraram um forte desgaste e levaram o governo de Israel a declarar o chefe do executivo brasileiro persona non grata. Enquanto isso, o governador Tarcísio de Freitas, ao lado de lideranças como Gilberto Kassab, reforçou recentemente o compromisso do Estado de São Paulo contra o antissemitismo, em um gesto que dialoga com a parcela da comunidade judaica brasileira, composta por pouco mais de 100 mil pessoas. Agora que vocês acabaram de acompanhar os detalhes desse encontro em Buenos Aires, é fundamental que a gente pare para analisar o que está por trás dessa movimentação, porque, meus amigos, nada na política acontece por acaso, especialmente quando envolve nomes com o peso que temos aqui. Quando falamos de Flávio Bolsonaro, estamos falando do primogênito de uma linhagem política que em pouco mais de uma década, reconfigurou completamente o espectro ideológico brasileiro. O senador, que iniciou sua trajetória lá atrás, nos anos 2000, como deputado estadual no Rio de Janeiro, sempre foi a peça tática do xadrez da família. Diferente do pai, que construiu uma imagem de outsider ruidoso, Flávio sempre operou num campo mais técnico, mais articulado, mantendo as engrenagens do movimento funcionando nos bastidores. A sua ascensão ao Senado Federal em 2018 foi o ponto de virada, onde ele deixou de ser apenas o filho do candidato para se tornar uma das principais vozes da direita no Congresso. Mas é curioso observar como, agora, ele busca um protagonismo que vai além do sobrenome, tentando, com essa ida a Buenos Aires, se vender como uma espécie de sucessor natural do projeto bolsonarista, mas com uma roupagem própria, mais voltada ao diálogo internacional e à economia de corte liberal clássico, flertando abertamente com o receituário de Javier Milei. E sobre Milei, é impossível ignorar a trajetória meteórica desse economista argentino que de comentarista de programas de TV, onde destilava um discurso agressivo contra a chamada casta política, saltou para a Casa Rosada.
Milei representa um fenômeno de frustração social que a Argentina viveu de forma aguda. A sua ascensão não foi uma construção política tradicional de décadas, como costumamos ver por aqui, mas um tsunami de redes sociais, de um discurso libertário que capturou a alma de um eleitorado exausto da hiperinflação e da crise crônica. Quando ele recebe Flávio em Olivos, ele não está apenas fazendo um gesto de cortesia política. Ele está legitimando um projeto de poder que visa criar um corredor de influência na América do Sul, tentando isolar o governo Lula e isolar o Brasil nas instâncias regionais do Mercosul. É um xadrez geopolítico que tenta inverter a lógica que dominou a América Latina na última década. Olhando para essa aproximação, percebo que há um padrão que se repete e, ao mesmo tempo, um elemento de mutação. O uso da religião, por exemplo, com essa viagem que passou pelo Rio Jordão, é um clássico do manual de sobrevivência da família Bolsonaro. A estratégia de se conectar com a fé, com a pauta de costumes e com a defesa de Israel, é um pilar que eles nunca abandonam, porque sabem que é onde reside a fidelidade inabalável da sua base eleitoral. Contudo, o que muda agora é a tentativa de Flávio de se distanciar de certas turbulências internas, como os ruídos com Michele Bolsonaro. Isso mostra que o senador está tentando, desesperadamente, unificar o seu próprio legado. Ele sabe que a direita brasileira é um campo de muitas lideranças, onde convivem o pragmatismo de um Tarcísio de Freitas, com o seu olhar voltado para a gestão em São Paulo, e o radicalismo de outros setores que não aceitam nenhum tipo de conciliação. Flávio tenta se posicionar no meio desse fogo cruzado, tentando ser o herdeiro do carisma, mas também o dono da caneta. Eu particularmente acho que a postura de Flávio ao tentar emular a motosserra de Milei é um movimento de alto risco. No Brasil, o eleitorado muitas vezes clama por mudanças, mas é um eleitorado que também é muito dependente de programas sociais e de uma máquina pública que, na prática, ainda é o motor de muitas cidades do interior. Prometer um corte radical, um tesouraço como ele diz, soa muito bem no Twitter, soa muito bem em uma live, mas na realidade da governabilidade brasileira, isso é uma bomba relógio. E tem também esse detalhe do afastamento das falas de Paulo Figueiredo. Isso diz muito sobre o momento atual da direita. Ela está em busca de uma identidade menos caótica e mais focada em resultados ou, pelo menos, em uma aparência de seriedade que consiga dialogar com o mercado financeiro e com o centro político. O encontro na Argentina é, em última instância, uma tentativa de dizer para o establishment brasileiro: olha, eu tenho trânsito com os líderes que estão vencendo no mundo, eu faço parte dessa nova onda global. Na minha visão, o cenário político brasileiro está vivendo um momento de transição de lideranças. O que estamos vendo é o fechamento de um ciclo onde o foco era puramente a polarização e a abertura de outro, onde a competência técnica vai ser testada, ou pelo menos, a promessa dela. Quando o senador pede para não ser incomodado em Puerto Madero, ou quando usa o número 22 na camisa do jogador da seleção, ele está fazendo o que sabe fazer de melhor, marketing político. Ele entende que a política hoje é feita de símbolos. O problema, e aqui entra a minha reflexão pessoal, é que símbolos não pagam contas e não resolvem a inflação ou a desigualdade. O que eu vejo é um esforço hercúleo para manter viva uma chama que, embora ainda tenha muito combustível, enfrenta desafios de credibilidade imensos. O fato é que essa aproximação com Milei serve para os dois lados. Milei precisa de um aliado no Brasil para não ficar isolado em um continente onde ele ainda tem poucos parceiros de peso, e Flávio precisa de um selo de aprovação, de alguém que é visto como um sucesso por uma parte significativa dos seus eleitores. Mas, no fundo, o que isso revela sobre a política brasileira é um esgotamento da diplomacia institucional. Quando um senador da República vai a outro país articular diretamente com um presidente estrangeiro, a revelia da diplomacia oficial do Itamaraty. Isso é um sinal claro de que as instituições brasileiras estão operando em regimes paralelos. É uma política de guerrilha diplomática. E, sinceramente, eu me pergunto até que ponto esse tipo de estratégia, baseada em redes sociais, lives e encontros fora da agenda oficial, consegue se sustentar quando a realidade do dia a dia do país impõe problemas concretos que não se resolvem com fotos no Instagram ou promessas de reformas tributárias milagrosas. Estamos diante de um xadrez onde as peças estão se movendo rápido demais. O Brasil e a Argentina, historicamente parceiros, nunca estiveram tão distantes em termos de visão de mundo no topo do governo. E isso tem um custo que as empresas, os exportadores e principalmente o cidadão comum, acabam pagando na ponta do lápis. O que o Flávio Bolsonaro busca é o protagonismo da oposição.
e para isso ele está disposto a tudo, até mesmo a importar um modelo de gestão que, convenhamos, ainda precisa provar que funciona na complexa e burocrática realidade argentina. Fiquem atentos, porque esse movimento que vimos hoje em Buenos Aires não é o fim da história. É apenas o aquecimento para um 2026 que promete ser um dos mais intensos da nossa história republicana. E eu quero saber de vocês. Essa estratégia de se alinhar a Milei é o caminho para o retorno ao poder ou é apenas um movimento que isola ainda mais o campo conservador no Brasil? O debate está aberto e, pelo que estamos vendo, ele está apenas começando.